Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malahi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim, Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Hoje, sexto dia da semana, faremos a leitura das últimas duas aliot da Parashá que estamos estudando esta semana, Parashá Vayetze. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 2 do mês de dezembro do ano de 2022 e dia 8 do mês de Kislev do ano de 5783. A todos os nossos amigos e nossos internautas, o nosso bom dia a todos, Boker Tov, que o Eterno vos abençoe grandemente neste dia. A todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a família Anusim Brasil, o nosso Boker Tov, muito bom dia. Sexta e sétima aliot, as duas últimas leituras da Parashá Vayetze, está no livro de Bereshit, Gênesis, na leitura que estamos fazendo do primeiro ciclo do ano de 5783. A cada ano estudamos um ciclo de nossa bendita Torá. Este ano, iniciando a leitura da Torá no primeiro ciclo e hoje fazendo a leitura da sétima porção, que é a Parashá Vayetze. A leitura está no capítulo 31 de Bereshit Gênesis, capítulo 31, do versículo 17 até o capítulo 32, Pasuk 5. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar baru mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E levantou-se Jacob, e alçou e colocou seus filhos e suas filhas sobre os camelos, e conduziu todo o seu gado e todos os seus bens que ganhou, e o gado que adquiriu em Padam Aram, para voltar a Itzhak, seu pai, terra de Canaã. E Lavã tinha ido para tosquear suas ovelhas, e furtou Rachel os ídolos de seu pai, e roubou Jacob o coração de Lavão, o arameu, porque não lhes anunciou que fugiria. E fugiu ele, e tudo que era dele, e levantou-se e atravessou o rio, e pôs seu rosto de frente à montanha de Gilade. E foi anunciado a Lavã no terceiro dia que havia fugido Jacob, e tomou a seus irmãos com ele, e perseguiu a distância de 7 dias, e alcançou-o no monte Gilade. E veio o Eterno a Lavã, o arameu, no sonho da noite, e disse-lhe: guarda-te de falar com Jacob, nem bem nem mal. E alçou Labão a Jacob, e Jacob fincou sua tenda no monte, e Lavã fincou com seus parentes no monte Gilade. E disse Labão a Jacob: que fizeste? E roubaste meu coração, e conduzistes minhas filhas como cativas de espada? Por que te escondeste para fugir, e me roubaste, e não me fizeste saber? Eu te despediria com alegria e com cânticos ao som de tambor e harpa, e não me deixaste beijar a meus filhos, netos e as minhas filhas. Agora agiste como um nécio, tendo
poder em minhas mãos para fazer-vos mal, mas o Eterno, o Deus de vossos pais, falou-me ontem de noite, dizendo: guarda-te, não fales com Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste, que desejavas voltar à casa de teu pai, por que me roubaste meus deuses? E respondeu Jacó e disse a Labão: porque temi e disse para mim: talvez roubarás as tuas filhas que estão comigo. Aquele que encontrares com teus deuses não viverá. Diante de nossos irmãos, reconhece o que está comigo, e toma-o para ti. E não sabia Jacó que Rachel o havia furtado. E veio Labão à tenda de Jacó, e a tenda de Leia, e a tenda das duas servas, e não achou. E saiu da tenda de Leia, e veio à tenda de Rachel. E Rachel tomou os ídolos, e os pôs na albarda do camelo, e sentou-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não achou. E disse a seu pai: não seja aborrecido aos olhos de meu senhor, pois não posso levantar-me diante de ti, porque estou com o costume das mulheres. E procurou e não achou os ídolos. E irou-se Jacó e alterou com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é meu delito? Qual é meu pecado que me persegues, que apalpaste todos os meus objetos? O que achaste de todos os objetos de tua casa? Pois aqui, diante de meus irmãos e de teus irmãos, e julgue entre nós dois. Há 20 anos que estou contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras não perderam suas crias, e carneirinhos de teu rebanho não comi. As despedaçadas por animais não te trouxe, e sofria o dano de minha mão. Buscavas o roubado de dia ou de noite. De dia consumia-me o calor e a geada de noite, e meu sono fugia de meus olhos. Estes são os meus 20 anos em tua casa, servir-te 14 anos por tuas 2 filhas, 6 anos por teu gado, e mudaste meu preço 10 vezes. Se não fosse pelo Deus de meu pai, Deus de Abraão, e o temor de Isaac, que esteve comigo agora, sem nada ter-me-ias enviado. Minha aflição e o trabalho de minhas mãos viu o Eterno e repreendeu-te ontem à noite. Respondeu Labão e disse a Jacó: as filhas são minhas filhas, e os filhos meus filhos, e as ovelhas minhas ovelhas. E tudo o que vês é meu, e as minhas filhas, o que posso fazer hoje a elas ou aos filhos que deram à luz? E agora vamos, façamos uma aliança, eu e tu, e que seja por testemunha entre mim e ti. E tomou Jacó uma pedra e levantou-a como monumento, e disse Jacó aos seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre o montão. E chamou-lhe Labão Leiegar Saadutá, o montão das testemunhas. E Jacó chamou-lhe Galid, o montão, e Jacó chamou-lhe Galid, o montão da testemunha. E disse Labão: este montão seja testemunha entre mim e ti hoje. Portanto chamou seu nome Galed. E ao lugar
Mitzpá. Chamou assim, pois disse: vigie o Eterno entre mim e ti, quando estiveres oculto um do outro. Se maltratares minhas filhas, e se tomares mulheres além de minhas filhas, ninguém estará conosco. Atenta que o Eterno é testemunha entre mim e ti. E disse Lavã a Jacó: eis este montão, e eis aqui este monumento que levantei entre ti e mim. Testemunha é este montão, e testemunha é este monumento, de que eu não passarei este montão, nem tu passarás este montão, nem este monumento para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Nahor julguem entre nós, o Deus dos pais deles. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaac, e fez Jacó sacrifício na montanha e chamou a seus irmãos para comer pão, e comeram pão e dormiram na montanha. E madrugou Lavã pela manhã e beijou a seus filhos e as suas filhas e os abençoou. E foi-se e voltou Lavã ao seu lugar, e Jacó voltou ao seu caminho, e encontraram-no os anjos do Eterno. E disse Jacó, quando ouviu: acampamento de Deus é este, e chamou o nome do lugar Mahanaim, lugar dos acampamentos. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayolam atah betorreinu, Baru atah Adonai noten hatorah. E assim chegamos ao final da leitura de nossa Parashá Vayetze. E hoje, sexto dia da semana, e no Shabat estaremos então fazendo a leitura no serviço de Shaharit, pela manhã do Shabat, onde estaremos estudando novamente a Parashá Vayetze, na leitura do primeiro ciclo da Parashá deste ano de 5.783. Ao iniciarmos a leitura de Vayetze, iniciamos com a ida de Jacó para Harã, aonde morava seu tio, Lavã, o tio de sua esposa, né? Ou melhor, o pai, irmão de sua esposa, Rebeca, Lavã, que era irmão de Rebeca, e Jacó vai para Harã, e passados 20 anos depois, ele retorna para a sua casa, para Canaã. A leitura de hoje é por meio de tudo quanto Jacó ele realizou, tudo quanto ele fez, no que a Torá nos relata da vida deste patriarca. Jacó nos ensina a responder sempre pela ordem do que nos é perguntado. Jacó trabalhou, conforme a Torá nos fala, 14 anos por duas esposas, ao qual ele estaria trabalhando somente por Raquel, mas por ter sido enganado, trabalhou mais 7 anos. 7 anos por Leia e mais 7 anos por Raquel. E depois trabalhou mais 6 anos para que então pudesse adquirir bens materiais para
voltar para a sua terra. A leitura de hoje nos traz um ensinamento no que diz respeito à formação de uma família. Yaakov vai para Harã, fugindo de seu irmão Esaú. Ali encontra o amor da sua vida, sua esposa, a mulher que ele amou, Rachel, e os fatos que ocorreram levou a Yaakov a ter 4 esposas. E dessas 4 esposas, 2 concubinas e 2 que eram as matriarcas, Yaakov teve os seus 12 filhos na terra. Na verdade foram 11, e depois 11 filhos homem e uma menina, no caso de Diná. E voltando para Canaã, Rachel dá à luz a Benjamim. Então, Yaakov, ele, ao chegar em Harã, ele trabalha, como era o costume daquele lugar, e trabalhou por sua esposa. Fomos o dote que ele pagou pela suas esposas. E após ter pago este dote, Yaakov, mesmo sem ter nenhum bem material, não tinha, como dizer, casa, não tinha nenhuma renda fixa, um salário fixo, mas Yaakov começou, antes de construir a sua vida material, adquirir os seus bens materiais, ele teve os seus filhos. Os filhos foram nascendo de Biná, ao qual teve 6 filhos, e os filhos das concubinas, e os 2 filhos de Rachel. Então, o exemplo de Isaac, hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, já praticamente não é mais observado. Yaakov não tinha uma residência fixa, não era sua terra natal, sabia que ele estaria voltando depois para sua casa e que ali aonde ele estava foi apenas como uma cidade de refúgio, e por encontrar ali a sua esposa, o amor da sua vida, Yaakov permanece naquela cidade por 20 anos. E nesses 20 anos, foram 14 anos que ele trabalhou pelo o dote das 2 esposas, e depois trabalhou então mais 6 anos pelos animais que ele adquiriu, pelo rebanho que ele constituiu. Isso tudo em acordo feito com Lavã, seu sogro. Então, antes de construir, adquirir os bens materiais, Lavã já começou a formar a sua família, tendo filhos com as suas esposas. Hoje nós vimos que a vida tem levado muitas pessoas a agirem de forma diferente. Primeiramente, as coisas materiais, e depois a formação da família. Então, hoje, nós vimos que muitas mulheres, muitos casais, após o casamento, ficam anos e anos sem terem filhos.
porque o objetivo primeiro é os bens materiais e depois então construir a família. O exemplo que a Torá nos traz de Jacó é o inverso. Jacó teve os filhos, à medida que os anos foram passando, ele foi tendo os seus filhos e depois então fez um acordo com Labã e para adquirir o seu rebanho, construir a sua vida material. Então, à medida que os filhos foram nascendo, foram crescendo, ele também foi construindo o seu capital, a sua estabilidade financeira no trabalho que ele realizou. Então, fica como um exemplo para nós. Mas eu sei que muitas pessoas vão se queixar, muitas pessoas vão reclamar de que o custo de vida está difícil, que tem que pagar aluguel, que as coisas não estão fáceis, né? Mas também não foram fáceis para Jacó. Jacó, ele tinha as bênçãos de Deus. E durante esses 20 anos, o Eterno o abençoou, os filhos nasceram, ele construiu o seu rebanho e voltou então para a sua casa. No final, como acontece em muitas famílias, Jacó sofre duras acusações, é chamado de ladrão pelo seu próprio tio, né? Ou, na verdade, cunhado, né? Seu próprio cunhado e agora sogro o chama de ladrão, o acusa de ter roubado os seus animais e até mesmo as suas filhas. E nós sabemos que não. Sabemos que Jacó trabalhou 14 anos. Foi um acordo que foi feito. Jacó manteve esse acordo, enquanto que Labã não quebrou, né, todo este acordo da forma como eles tinham feito. Então, nós aprendemos com a Parashá, com toda a Parashá, que é a Parashá Vayetze, que aonde quer que nós estivermos, se colocarmos a nossa vida de forma equilibrada, o Eterno vai nos abençoar. Agora, se nós pensarmos somente nos bens materiais e não buscarmos a Hashem, as dificuldades virão, as acusações virão e não teremos êxito em nossas conquistas e nossas realizações. Que possamos colocar Deus em nossa frente, colocar Deus acima de tudo, porque dessa forma seremos abençoados. Urashi, aqui no comentário da Parashá, ele cita um texto do Resbit Hormá, que diz: muitos malfeitores me têm causado males, porém nenhum deles tanto como minha própria língua. Outro texto diz: não faça sair de tua boca nenhuma palavra dura. Rashi traz este comentário por causa do que aconteceu com Rachel. Rachel, ela, de acordo com a leitura, ela furtou os ídolos de seu pai, e isso os deixou furioso. Então, aquelas
estatuetas, os ídolos de seu pai, Rachel furtou, trouxe consigo. Rashi, comentarista da Torá, vai dizer que o motivo pelo qual ela fez isso foi para que o seu pai não mais adorasse em ídolo. É o que Rashi comenta. Mas Yaakov, seu esposo, não sabendo que Rachel havia trazido os ídolos de seu pai, Yaakov, no momento que Lavã está procurando entre as tendas, Yaakov, ele amaldiçoa. E, em outras palavras, ele diz: maldito, se esses ídolos estiver com alguém, essa pessoa é maldita. E acontece que, então, Jacó não sabia e pronunciou a maldição, o que causou mais tarde a morte prematura de Rachel. Por isso Rashi vai dizer: não faça sair de tua boca nenhuma palavra dura. Então, tudo que sai de nossa boca, toda palavra que nós pronunciamos, ela tem um peso muito grande. Então, devemos ter cuidado. É isso então. Ficamos por aqui na leitura da Parashá Vayetze, e no Shabat, então, estaremos estudando no início, ali no capítulo 28, do verso 10 a seguir, onde estaremos fazendo a leitura no Shabat da Parashá Vayetze, leitura do primeiro ciclo. A todos os nossos amigos, nossos internautas, um ótimo dia a todos e que tenham todos um dia maravilhoso nos preparativos aí para mais um Shabat. Que o Eterno abençoe a você, a sua casa, a você que neste dia está completando mais um ano de vida. O nosso Mazal Tov, parabéns, muitas felicidades. A você que está completando mais um ano de casamento, né? Completando aí mais um ano do seu casamento, que Hashem também vos abençoe. Tenham todos, então, um ótimo sexto dia, uma ótima sexta-feira, todos os preparativos para o Shabat, e permitindo Hashem, estaremos então de volta às 19 horas para o nosso serviço de Kabbalat Shabbat. Shalom a todos, fique com Deus, shalom, shalom.